Virginia Woolf é uma autora de grande significância na literatura londrina e de sucesso internacional. Ela é dona da famosa citação: "Uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu se ela quiser escrever ficção". Ela é criadora de uma técnica literária modernista e dona de romances de sucesso. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Adeline Virginia Woolf, nascida Adeline Virginia Stephen em 25 de janeiro de 1882 em Kensington, Middlesex, na Inglaterra. Ela foi uma grande escritora, ensaísta e editora britânica. Estreou na literatura em 1915 com o romance The Voyage Out, que abriu o caminho para sua carreira como escritora e uma série de obras notáveis. Woolf foi membro do grupo de Bloomsbury e desempenhou um papel de significância dentro da sociedade literária londrina durante o período entre guerras. Seus trabalhos mais famosos incluem os romances Miss Dalloway, de 1925, To the Lighthouse, de 1927 e Orlando, a Biography, de 1928. No final dos anos de 1920, tornou-se uma escritora de sucesso e foi reconhecida internacionalmente. Contudo, seus trabalhos caíram no ostracismo após a Segunda Guerra Mundial. Woolf foi redescoberta por conta do livro Ensaio A Room of One's Own, de 1929, no qual se encontra a famosa citação: "Uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu se ela quiser escrever ficção". A partir da década de 70, os estudos sobre Woolf ganharam novo fôlego. Woolf foi uma das precursoras do uso do fluxo de consciência, técnica literária modernista que marcou seu estilo, o de James Joyce e também o de William Faulkner. Com seu trabalho de vanguarda, é uma das autoras mais importantes do modernismo clássico, ao lado de Gertrude Stein. Virginia Woolf era filha de Julia Stephen e do editor Larry Stephen, o qual deu-lhe uma educação esmerada, de forma que a jovem teria frequentado desde cedo o mundo literário. Em 1912, casou com Leonard Woolf, com quem fundou em 1917 a Hogarth Press, editora que revelou escritores como Catherine Mansfield e T.S. Eliot, além de publicar a tradução autorizada feita por Jane Somers de A Doutrina do Fascismo de Mussolini. Virginia Woolf foi integrante do grupo de Bloomsbury, círculo de intelectuais que, após a Primeira Guerra Mundial, se posicionaria contra as tradições literárias, políticas e sociais da era vitoriana. Deste grupo participaram, entre outros, os escritores Roger Fry e Duncan Grant, os historiadores e economistas Leighton Sturkey e John Maynard Keynes, e os críticos Clive Bell e Desmond McCarthy. A obra de Woolf é classificada como modernista. O fluxo de consciência foi uma de suas marcas mais conhecidas, sendo considerada uma das escritoras mais famosas do mundo. Suas reflexões sobre a arte literária eram sobre a liberdade da criação e ao prazer da leitura, baseados em obras-primas de Joseph Conrad, Daniel Defoe, Dostoiévski, Jane Austen, James Joyce, Montaigne, Tolstói, Chekhov, Sterne, entre outros clássicos. Ficaram reunidos em 2 volumes publicados pela Hogarth Press em 1925 e 1932 sob o título de The Common Reader, o leitor comum. Homenagem explícita da autora àquele que, livre de qualquer tipo de obrigação, lê para seu próprio desfrute pessoal. Uma seleção destes ensaios reveladores da busca de Virginia Woolf por uma estética não só do texto, mas de sua percepção, foi reunida em língua portuguesa em 2007 pela Graphic Editorial, com tradução de Luciana Viegas Hack.
Virginia Woolf era filha do escritor, historiador, ensaísta e biógrafo Sir Lewis Stephen e sua segunda esposa Julia Pinsent Jackson. Ela tinha 3 irmãos e uma meia-irmã oriunda do primeiro casamento de seu pai, onde também tinha meio-irmãos oriundos do primeiro casamento de sua mãe. A família residia em Kingston, Londres, e eram considerados a elite intelectual e artística da época. Alguns estudos e psicanalistas, além de biógrafos, descrevem que os meios-irmãos de Virginia a abusaram, ou pelo menos a tocaram de forma imoral, o que poderia ter causado a doença maníaco-depressiva da autora, algo que atualmente é chamado de transtorno bipolar de Virginia. A própria Virginia revela experiências sobre a rigidez do período vitoriano em sua obra autobiográfica, A Sketch of the Past. Hermione Lee escreve em sua biografia sobre Virginia Woolf: a evidência é forte o suficiente, porém também ambígua o suficiente para traçar o caminho para interpretações psicobiográficas contraditórias e mostra representações bastante distintas da vida interior de Virginia Woolf. Outros pesquisadores, em oposição a um olhar psiquiátrico, trabalham com a predisposição genética de sua família. Também, o pai de Virginia era conhecido por sofrer de casos de autodúvida e sintomas de estresse, expressados em persistentes dores de cabeça, insônia, irritação e ansiedade, reclamações essas que eram parecidas com as de sua filha. Virginia Stephen não frequentou a escola, foi educada, em vez disso, por professores particulares e através de aulas com seu pai. Ela era impressionada pelo trabalho literário e pelo trabalho de editor do Monumental Dictionary of National Biography de seu pai e também por sua vasta biblioteca particular. Além disso, decorreu desde cedo a expressão de tornar-se escritora. Em 5 de maio de 1895, quando morreu sua mãe, Woolf, então com 13 anos, sofreu seu primeiro colapso mental. Sua meia-irmã, Stella, quem primeiro comandou a casa após a morte da mãe, casou-se 2 anos depois com Jack Hughes e, com isso, deixou a casa da família. Stella morreu pouco depois de sua lua de mel em razão de uma peritonite. Em 26 de junho de 1902, o pai de Virginia foi nomeado cavaleiro da mais honorável Ordem do Banho. Durante esse período, Woolf escreveu diversos ensaios e os preparou para a publicação. Em janeiro de 1904, a escritora teve seu primeiro artigo publicado no suplemento feminino impresso pelo The Guardian. Em 22 de fevereiro de 1904, seu pai morreu de câncer. Isso significou um período de ruptura que foi marcado pela exaustiva convivência com a difícil personalidade de Leslie. Os desentendimentos entre Vanessa e Virginia haviam começado já em 1897 com a morte de Stella, meia-irmã de Virginia, que para Leslie havia assumido o papel de dedicada dona de casa. 10 semanas após a morte de seu pai, Virginia sofreu seu segundo episódio de doença mental, do qual não se recuperaria antes do final daquele ano. Em um jantar no dia 17 de novembro de 1904, Virginia conheceu o amigo de seu irmão, seu futuro marido Leonard Woolf, que estudava direito e estava prestes a aceitar uma posição no serviço colonial do Ceilão. Em fevereiro de 1910, Virginia, junto com Duncan Grant, seu irmão Adrian Stephen e 3 outros amigos do círculo literário, organizaram o embuste de Dreadnought, que os levam a sofrer inquérito oficial pelas autoridades. Com o telegrama falso enviado a HMS Dreadnought, a trupe viajou para Weymouth em um vagão especial. Virginia, Duncan e 2 de seus amigos usaram fantasias orientais e pintavam-se de preto para que não fossem reconhecidos. Eles visitaram um navio de guerra a convite do comandante supremo das Forças Armadas, como se fossem uma delegação de 4 diplomatas abissínios. Os Blumberries queriam, com seu golpe sobre a burocracia, ridicularizar o Empire, o que fizeram com o nome do navio Dreadnought, que foi um protótipo para uma nova gama de navios de combate com o mesmo nome. Isso sucedeu no sentido do jogo de palavras, o que representou uma dupla vergonha para as lideranças militares. Em 1941, Virginia Woolf publicou sua última obra, o romance histórico Between the Arts,
escrita nos últimos anos de sua vida e durante o início da Segunda Guerra Mundial. A obra trata da história da realização de uma peça de teatro sobre a história inglesa em uma pequena vila do interior da Inglaterra, pouco tempo antes da declaração de guerra em 1939. A estrutura de Between the Acts é considerada por muitos críticos como a mais confusa dos romances de Woolf, em razão da falta de um protagonista fixo. No ano de 1941, com o estopim da Segunda Guerra Mundial, a destruição de sua casa em Londres durante a Blitz e a fria recepção da crítica em sua biografia de Roger Fry, Virginia Woolf foi condicionada ao impedimento de sua escrita e caiu numa depressão semelhante às que sofreu durante a juventude. Infelizmente, nesse conturbado ano, a autora deixou um bilhete para seu marido Leonard Woolf e para a irmã Vanessa Bell. Neste bilhete, a escritora se despede das pessoas que mais amara na vida e comete suicídio. Foi em 18 de março de 1941 que Woolf colocou seu casaco, encheu seus bolsos com pedras, caminhou em direção ao rio Ouse, perto de sua casa, e se afogou. Seu corpo foi encontrado somente 3 semanas mais tarde, em 18 de abril, por um grupo de crianças perto da ponte de Salttees. Em seu último bilhete para o marido, Leonard Woolf, Virginia escreveu: Querido, tenho certeza de que enlouquecerei novamente. Sinto que não podemos passar por outro daqueles tempos terríveis, e desta vez não vou me recuperar. Começo a escutar vozes e não consigo me concentrar. Por isso eu estou fazendo o que me parece ser a melhor coisa a fazer. Você tem me dado a maior felicidade possível. Você tem sido, em todos os aspectos, tudo o que alguém poderia ser. Não acho que 2 pessoas poderiam ter sido mais felizes, até a chegada dessa terrível doença. Não consigo mais lutar. Sei que estou estragando a sua vida, que sem mim você poderia trabalhar, e você vai, eu sei. Veja que nem sequer consigo escrever isso apropriadamente. Não consigo ler. O que quero dizer é que devo toda a felicidade da minha vida a você. Você tem sido inteiramente paciente comigo e incrivelmente bom. Se alguém pudesse me salvar, teria sido você. Tudo se foi para mim, menos a certeza de sua bondade. Não posso continuar a estragar a sua vida. Não creio que 2 pessoas poderiam ter sido mais felizes do que nós. Seu corpo foi cremado e as cinzas foram enterradas junto a um olmo no jardim de Monk's House, a casa do século XVIII onde Woolf viveu com seu marido. De acordo com Woolf, o mundo é um lugar complexo demais que deveria ser explorado pelos escritores através da exploração da interioridade, das experiências próprias de cada indivíduo. Dessa forma, ela propôs um modelo de literatura que se baseia na representação da psicologia dos personagens e na contestação das estruturas literárias formais, como o realismo e o romantismo. Este modelo de literatura proposto por Woolf é chamado comumente de modernismo literário. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado por aqui até agora e até a próxima!